eu namorei um cara que namorava comigo, mas não sabia que era meu namorado, e eu namorava com ele sem ele saber que ele era meu namorado. Vou explicar. Hoje eu quero contar pra vocês um pouquinho dessa confusão que acontece com a gente quando a gente é adolescente e ainda tá naquela fase que a gente não sabe que a gente é gay. Pois é, eu já contei pra vocês que eu fui um menino da igreja, que eu vivia no armário, que eu tinha medo da minha própria homossexualidade. E aí, eu não tinha interesse pelas menininhas. E eu achava que eu só não ligava pra isso, que eu queria mesmo era me voltar pras coisas do Senhor. Mas eu lembro que eu fiz um amigo. E esse meu amigo, ele foi ganhando um espaço dentro de mim, e eu dentro dele, que cada dia que passava eu queria estar mais próximo dele. E é tão interessante, porque olha só, no começo a gente se falava de vez em quando. Depois a gente começou a se falar um dia sim, um dia não. Depois a gente começou a se falar todo santo dia. No final de semana, no final do culto, a gente sempre fazia alguma coisa junto. Ia comer num lugar, a gente ia no cinema. A gente passou a dormir um na casa do outro. E é interessante que a gente, como no começo, só conversava. Depois a gente começou a dar mão um pro outro para dormir. Para além disso, a gente começou a fazer sonhos juntos. Ah, a gente vai escrever um livro junto. Nossa, a gente vai viajar para tal lugar junto. Eu lembro de um dia que a gente começou a conversar sobre as nossas varoas, as mulheres que iriam casar com a gente. E a gente começou a conversar que a gente era tão amigo que a gente queria casar no mesmo dia. A gente estava tanto namorando, mas tanto, que a gente estava marcando o casamento, só que a gente não sabia. E era muito louco assim, porque haviam vários sinais de que a gente tinha uma relação, mas que eu mesmo não percebia. Por exemplo, eu lembro de sentir ciúme quando ele começava a ter uma relação mais próxima com alguém. E eu tinha outros amigos. Eu não sentia ciúme dos outros, eu sentia ciúme dele. Tinha outra coisa que acontecia, que às vezes a gente ia brincar de lutinha, de não sei o quê, e sempre acabava os dois de pau duro. É muito interessante, porque quando eu olho pra trás, eu penso, cara, eu vivi com ele tudo o que a gente vive com um namorado, ou com uma namorada. Eu fazia planos, a gente viajava junto, a gente passava o final de semana junto, a gente tinha toque, a gente tinha ciúme, a gente tinha... Só que havia um grande impedimento. A gente tinha duas coisas que eu percebia. A gente não demonstrava carinho um pelo outro com gente em volta, no público. Então, quando a gente estava um junto com o outro, só nós dois, tinha toque, tinha afeto, tinha carinho. Mas quando tinha outras pessoas, a gente tentava mais um, e aí, brother? E uma segunda coisa é que a sexualidade ficava sempre num lugar disfarçado. Então assim, eu lembro de um dia que ele deu um jeito de se mostrar pelado pra mim. Ele falou assim pra mim, eu não sei se meu pau é grande, se não é, não sei o quê. Aí eu, sério? Ai, não tem como saber, eu ia ter que ver, né? Ele, hahaha. E um dia a gente tava viajando junto, ele tava tomando banho, ele fez, Caio, vem aqui. Aí ele abriu a porta e ele tava peladão lá pra eu ver o pau dele. E aí eu lembro de dizer, mas é que seu pau tá mole, né? E aí a gente tem que... Sempre tinha uma coisa assim, a sexualidade de uma aproximação meio de brincadeirinha. Bom, e eu achei que isso era só comigo. Quando eu me tornei psicólogo e comecei a estudar as questões da homossexualidade, eu aprendi que muitos meninos gays vivem na sua adolescência pequenas paixões e pequenos namoros com seus amigos sem que a sexualidade possa acontecer. Eu descobri que isso é uma coisa muito comum. Há muitos meninos gays que vivem experiências com um amigo na adolescência, que é uma experiência homoerótica, homoafetiva, mas que não podia ser marcada desse jeito. E que isso gera na gente depois um monte de questões, porque a gente vai pra vida adulta e a gente aprendeu tanto a esconder o nosso afeto na adolescência, que chega na vida adulta, a gente tem uma grande dificuldade de ser afetuoso, de dar carinho em público e coisas assim. Enfim, tenho duas perguntas pra te fazer. A primeira, você se percebe com dificuldade de ser afetuoso, de ser carinhoso hoje como adulto? E a segunda coisa é, você teve uma experiência na tua adolescência que quando você olha pra trás você fala, puta, eu acho que se eu fosse assumido naquela época, esse fulano seria meu namorado. Conta aí pra mim nos comentários pra gente se conhecer melhor e eu saber da história de vocês. Se você tá vendo esse vídeo no YouTube, não esquece de me seguir no Instagram. Lá eu sempre faço caixinhas de perguntas, onde a gente pode trocar e se conhecer mais de perto. E se você tá vendo esse vídeo no Instagram, lembra de me seguir no YouTube, porque lá você consegue procurar os vídeos. Então, puxa, eu tenho uma dúvida sobre tal assunto. Com certeza você pode achar um vídeo meu falando desse tal assunto lá no YouTube. Um beijo pra vocês!